Olá, bom dia, meus amados, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando essa semana? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo na maior tranquilidade, que vocês estão percebendo que a gente já está passando essa fase ruim, já está passando, já está indo embora, e que a gente acalme os ânimos mais um pouquinho para que a gente possa viver como a gente sempre viveu, tá certo? Com alegria, dando abraço, dando beijinho, fazendo aquela festa, tá certo? Então, meus amados, o meu nome é Sanilde Macedo, eu sou sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar de um conteúdo que é maravilhoso. É o esqueleto da língua. Dentro da análise linguística, nós vamos ver quem? Os verbos, que é uma das 10 classes de palavras que sofre flexão e tem muita coisa para a gente saber sobre eles. Eu espero contar com vocês, eu espero vocês aqui do começo ao fim dessas aulas, tá certo? Mas antes, vocês sabem que a gente tem o nosso projeto de fluência e vocês já vêm lendo esse textinho ao longo da semana. Não é? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos compartilhar. Hoje é dia da leitura compartilhada, meus amados, e é sempre bom a gente compartilhar as coisas, e principalmente as coisas boas, não é verdade? Então, assim, a gente compartilha pão, compartilha pizza, Vamos compartilhar a leitura? Bora lá? Chama alguém aí para você dividir, para você compartilhar, você lê, a pessoa lê, e assim nossa leitura vai se tornando cada dia mais fluente, porque esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Essa leitura fluente é para quê? Por quê? Como assim? Então, a leitura fluente é uma leitura, quando você for ler a leitura, as palavras, as frases, os parágrafos, vão sair sem interrupção, vão sair sem subtração, porque a gente já se tornou amigo das palavras, nós já sabemos pronunciá-las sem nenhuma subtração, com as entonações devidas. Então é para isso que a gente está aqui, para a gente fazer nosso treinamento e para que a nossa leitura ao longo da nossa vida seja uma leitura fluente. Tudo bem? Então vamos fazer a leitura de hoje? A nossa leitura fluente de hoje? Ela é bem legal, tá, gente? Vamos aqui comigo. Eu leio aqui e vocês vão ler aí da casa de vocês, tá certo? Vamos lá, preparados? Hora da leitura. Então, meus amados, nós temos aqui um textinho da Sônia Junqueira. Tem um título bem interessante. Eu não sei se com vocês é assim, mas ela fala assim, olha só. Nós temos aqui um poema, né, amados? E a poesia a gente encontra aqui dentro desse poema. Comigo é assim, tintim por tintim, Sônia Junqueira. Então ela começa, comigo é assim, eu aprendo tudo, tintim por tintim. Se é para medir, corro e meço. Se é para pedir, chego e peço. Se é para pensar, sento e penso. Se é para cansar, eu me canso. Mas se é para amansar, não sou boba, não amanso. Se é para balançar, eu balanço. Se é para alcançar, eu alcanço. Mas na hora de dançar, não adianta, eu não danço. Se é para amassar, eu amasso. Se é para passar, pego e passo. Mas na hora de assar, aí complica. E eu não asso. Então, amados, vocês gostaram desse textinho aqui? Nós temos um textinho aqui da Sônia Junqueira, é um poeminha, é uma coisa, observe que é um poema leve, é um poema gostoso da gente ler. Então a gente vai treinando, vamos aí devagarzinho, quando vocês se perceberem, vocês já estão lendo, que é uma beleza, tá bom? Agora, meus amados, nós vamos para a análise da língua, certo? Então, o que a professora tinha falado? Nós tínhamos falado que nós iremos hoje ver os verbos, certo? Dentro dos verbos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os tempos dos verbos, tudo bem? Para iniciar, a gente já falou uma vez, amadinhos, não sei se vocês lembram, mas puxa aí da memória que vocês vão lembrar. Nós temos 10 classes de palavras, tudo bem? Dentro, organizado na nossa gramática, nós temos 10 classes de palavras, certo? Dessas classes de palavras, nós vamos puxar uma hoje, que é o verbo, para nós estudarmos um pouquinho sobre ele. Mas porque o verbo tem muita coisa para ensinar para a gente dentro dos verbos. Então, a gente não pode dar tudo de uma vez. A gente vai ali devagarzinho, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali dele. Quando vocês se perceberem, vocês já estão sabendo tudo da vida dele, sobre ele, das flexões dele, como que ele se flexiona,
né? Por que que ele se flexiona, tá certo? E uma dessas flexões do verbo que a gente vai ver aqui é o tempo. Amados, vocês sabiam que o verbo ele se flexiona, ele varia, ele não fica sempre da mesma forma? Não é? Uma dessas flexões do tempo diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro, tá bom? Dentro desse passado, nós temos um passado que é perfeito, nós temos um passado que é imperfeito e nós temos um passado que é mais que perfeito. Amados, a gramática às vezes chama de pretérito também, mas é a mesma coisa, tá? Pretérito, passado, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, só muda os nomes, tá certo? Então, o que que vem a ser um pretérito perfeito? Você pode perguntar, tia, o que que é um passado perfeito? É um passado que não teve erro? Se ele é perfeito, é um passado que não teve erro? Não, meus amados, o passado perfeito ou o pretérito perfeito é aquele passado que acabou, que ele foi concluído, que ele terminou em algum lugar do passado, ele fechou, tá certo? E a gente, mas, ó, amados, não precisa vocês se preocuparem, ao longo dessa aulinha a gente vai identificar, a gente vai bater muito em cima disso aí. Então, isso aqui é só o comecinho, tá bom? E o pretérito imperfeito, o nome já faz, né, gente? É imperfeito. O pretérito imperfeito ou o passado imperfeito, ele é um passado não concluído, ele é um passado costumeiro, ele é um passado habitual, ele nos dá a impressão que ele acontecia sempre, certo? Não é aquele passado como o passado perfeito, que ele acabou, ele foi concluído. Não, o pretérito, o passado imperfeito, ele dá a ideia de continuidade, certo? Tem uma música do Legião Urbana, vocês acho que vocês não vão saber, né? Vocês têm 10 anos, 9 anos, mas assim, eles se encontravam. Bom, eles se encontraram, perdão, gente. Quando eu digo assim, eles se encontraram, acabou. Mas quando eu digo assim, eles se encontravam, dá a ideia de que eles se encontravam rotineiramente, costumeiramente, que eles se encontravam habitualmente, não é isso? Então, essa é a diferença, tá certo? Qual é a nossa meta hoje nesta aula, meus amados? Hoje nós iremos aprender sobre o verbo. E o que nós iremos aprender sobre o verbo? Nós iremos aprender sobre o verbo, a questão dos tempos do verbo, do tempo passado. Dentro do tempo passado, nós vamos ver quais são os passados que nós vamos aqui vasculhar e estudar. É o passado perfeito e o passado imperfeito. Tudo certo? Vamos começar aqui, vamos começar a brincar aqui? Tá aqui esse slide, leiam aí. O que esse slide está falando? O que ele diz? Leiam aí. O que ele fala que é verbo, gente? Tô bonita, né, amado? Verbo, palavra que alteram sua forma, sofrem variações para indicar os tempos presente, passado e futuro. Meus amados, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o verbo ele vai sofrer variação. Nessa variação, ele vai me indicar o quê? Se o tempo é passado, se o tempo é presente, se o tempo é futuro. Tudo bem? Olha só o que a tia colocou aqui. Eu tenho aí o verbo amar. Amar, um verbo bonito, um verbo necessário, um verbo urgente, não é verdade? Então vamos brincar um pouquinho com o verbo amar. Aí você está vendo, amar, já modifiquei ele, ó, ficou amo, né? Já ficou amava, já flexionei, já variei, já modifiquei novamente. Olha só. Amarei, já mexi nele, não é? A professora colocou isso aqui, meus amados, para vocês perceberem da flexibilidade do verbo, da dinamicidade do verbo. O que é isso? O verbo não fica sempre do mesmo jeito. Ele é dinâmico, ele se flexiona, ele se modifica, certo? Vamos ver outro aqui? Amei. Tem mais? Não, vamos brincar aqui um pouquinho mais. Então, vocês estão percebendo aí da flexibilidade do verbo. Tem amo, amava, amei, amarei. Leiam aí com a professora. Vamos lá, todo mundo. Vamos flexionar o verbo amar aí, que é um verbo urgente, que é um verbo necessário, que é um verbo preciso para os dias de hoje. Vamos todos mundo falar aí. Amar. Amo. Posso até colocar a pessoa, né, gente? Eu amo. Eu amava. Eu amei. Eu amarei. Tudo bem? Só uma brincadeirinha aqui com vocês, meus amados. Atentai aqui, amadinhos. Amava. Amava me dá a ideia de continuidade, me dá a ideia que eu amava continuadamente, não é?
Não é isso? Então, quando eu percebo isso dentro do verbo, eu vou saber que o verbo é o quê? Tá no passado, ok? Tá no passado. Mas que passado? Num passado imperfeito, num passado corriqueiro, num passado habitual, num passado que me dá ideia de continuidade, certo? E quando eu digo amei, eu amei, gente, dá ideia de, pô, eu amei, acabou. Eu amei, ponto final, foi concluído, não é isso? Então é nessa brincadeira aqui, nessa vibe aqui que a gente vai botar para aprender, né? Para a gente vai colocar, dar todo o nosso esforço, dar a nossa excelência, a minha e a de vocês, para que a gente aprenda esse conteúdo, tudo bem? Vamos para frente? Tem mais coisa legal aqui, ó. Então, mais uma vez. Aqui tem aqui, né, nesse balão, os tipos de passado. Gente, vocês perceberem, né? Até o passado tem tipo. Os tipos de passado. Tem o perfeito, né? Que você já falou, temos o passado perfeito, temos o passado imperfeito e nós temos também o passado mais que perfeito. Esse passado aí, a gente vai segurar um pouquinho, mais na frente a gente fala sobre ele, tá? Não nesta aula, mas em aulas vindouras, ao longo do ensino fundamental, a gente vai falar, nós vamos aprender também sobre esse passado aí. Mas, na aula de hoje, a gente vai se contentar com o perfeito e com o imperfeito, tudo bem? O que ele fala aí? Leiam aí, meus amados, o que ele fala aí sobre o passado perfeito? Um minutinho aí para vocês lerem sobre o passado perfeito. Perfeito. Expressa um fato acontecido no passado e concluído. Um fato que aconteceu no passado e lá no passado mesmo ele foi concluído. Tudo bem? Vamos para frente? Aí os exemplos aqui, meus amados. Leiam aí com a professora. Cantei, pulei, falei, cantou, pulou, falou, cantamos, falamos, pulamos. Tudo isso aí é exemplo de um passado perfeito, de um passado que acabou, de um passado que foi concluído. Tudo certo? Ô, amadinho, vocês estão entendendo? Tá dando certo aí para vocês compreenderem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês anotem aí, perguntem para a professora de vocês, tá bom? Na plataforma, deixe bilhetinho, deixe recado, que a gente de alguma forma vai dar um jeito de responder vocês. O importante é vocês obterem, vocês captarem esse conhecimento, tá certo? É normatizado. Vamos lá? Vamos aqui para o passado imperfeito. Meus amados, o que ele fala aí do passado imperfeito? Expressa um fato no passado que era costumeiro, que era habitual, que acontecia sempre, certo? Esse aí é o quê? É o passado imperfeito. Não se preocupe, nós iremos identificar isso aqui, nós vamos dedicar, vocês vão ver como a gente vai conseguir, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos do verbo no passado imperfeito. Gente, a gente pode até ver, eu não gosto muito disso, mas a gente pode até ver também, para a gente identificar, o pretérito imperfeito, a terminação dele geralmente é com ava, né? Isso não é todos os verbos, claro, né? Porque a gente vai ter verbo defectivo, vai ter um montão de tipos de verbo, mas na maioria terminou em ava, a gente já está ali, né? Ó, isso aí sinalizando que pode ser pretérito imperfeito. Vamos lá? Leiam aí um pouquinho esses exemplos aí do passado imperfeito. Amava, vamos lá, cantava, amavam, falavam, estudava, pensava, dirigia, teclavam, certo? Meus amados, tudo isso aí é exemplo de passado imperfeito, de um passado que não foi concluído, de um passado costumeiro, de um passado habitual, de um passado que acontecia sempre. Tudo bem? Esse é o pretérito imperfeito. Agora, eu trouxe aqui para vocês um textinho e eu vou fazer um desafio com vocês, certo? Olhem para cá, olhem aqui para eu. Vocês vão começar comigo a ler esse texto desde o comecinho. Não esperem para ler esse texto quando a professora já estiver bem adiantada no texto, não, porque aí você não vai ficando amigo dos personagens, aí você não vai conseguir compreender o texto.
Então, vou começar, 1, 2, 3, aí a gente começa todo mundo junto, tá certo? Vamos lá. Qual é o título do texto? É O Médico e o Fantasma. Já falei para vocês, amados, que sempre o título, ele já vai sinalizando para que em que vai se ter assim, o texto. Ele vai falar sobre o quê, né? Quando tem o médico e o fantasma, já sinaliza que ele vai ter um médico e um fantasma aí nesse negócio. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e vocês vão ler na casa de vocês, tá bom? Quando eu disser 1, 2, 3, a gente começa juntos, tá bom, meus amados? Vamos lá. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém, do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então, vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo, estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, disse ele. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Gente, esse é um textinho da Heloísa Preto, Lá Vem História Outra Vez, Contos do Folclore Mundial. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse textinho, é um textinho leve também, novamente, nós temos aqui um texto leve, um texto gostoso da gente ler, né? E aí a gente ficou conhecendo os personagens, a gente ficou, talvez até coisas que vocês mesmos façam a respeito de quem tem medo de quê, se você tem medo, se você não tem medo, que você tem que provar que não tem medo, não é verdade? Então, vamos lá? Vamos analisar um pouquinho o texto? Vamos brincar aqui um pouquinho com esse texto? Vamos ver se a gente entendeu mesmo, tá certo? Olha só, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos exercitar. Vamos exercitar a nossa aprendizagem, nossa compreensão do texto e nossa interpretação também, tá bom? Vamos lá? Para isso, é necessário que a gente obedeça os comandos aqui da questão. Nós já falamos que o comando, ele vem com o verbo imperativo, ele vem com o verbo que vai nos mandar fazer alguma coisa. A gente só tem que, espertamente, como vocês são espertos, a gente vai ver o que esse verbo está mandando a gente fazer. Vamos lá? Ó, o que ele fala aqui? Assinale. Eu já sei que eu tenho que assinalar alguma coisa. O que é que eu tenho que assinalar? Assinale a alternativa correta. Tudo bem? Então, eu posso até assinalar a alternativa que não esteja correta. É normal, mas eu entendi o comando, que é para eu assinalar a alternativa correta. Aí ele já bota aqui, ó, no início do texto, onde estavam os personagens. Amadinho, ele sinalizou aqui bem para mim, ó. Ele não quer saber no meio do texto, no final do texto, quando os meninos já foram sair, não. Ele fala no início do texto.
Foi que a professora colocou aqui para ajudar vocês? Coloquei o início do texto aí para vocês darem uma pescada. Para vocês darem uma olhadinha e me dar a resposta correta. Ele não quer a correta? Pois nós vamos dar para ele a alternativa correta. Um minutinho, um segundo aí para vocês. Um segundinho do reloginho aí para vocês. É A, B, C ou D. Já deu certo aí para vocês? Então, os garotos estavam sentados na varanda na casa de um deles. Vocês estão vendo esse quadradinho, esse retângulo aí, né, gente? Esse retângulozinho azul já está dizendo aqui, olha. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles, ok? Tá aqui a pesca. Tá aqui a pesca, tá aqui a cola. Não custa nada, só a gente dar uma olhadinha, fazer mais uma leitura e tá aqui a resposta correta, do jeito que o comando mandou. Tudo bem? Vamos para a segunda? Quem quer ir para a segunda aí? Aposto como todo mundo levantou a mão aí, né? Vamos lá. Por que os meninos decidem ir ao cemitério? Olha, gente, olha essa decisão, né? Essa decisão de ir ao cemitério. Que ideia, né? Meus amados, então eu coloquei mais uma vez esse trechinho aí onde tem esse, acho que é lavanda, gente, essa cor aí, eu penso do rosto, lavanda e tal, coloquei para vocês darem uma pescada, tudo para facilitar para nós, tá certo? Tudo para facilitar, meus amados, vamos lá, um segundinho aí para vocês, no reloginho, para vocês me darem a resposta correta, A, B, C ou D, vamos lá? Tô esperando, hein? A, B, C ou D, por que os meninos decidem ir ao cemitério? Leio aí essa partezinha que tá de lavanda, né? Você acredita em fantasma? Parará, parará. Ai, vou me dar a resposta correta. Eles decidiram ir ao cemitério devido a uma aposta que fizeram valendo uma bola de futebol. E vocês, meus amados? Quem aí teria coragem de ir ao cemitério para ganhar uma bola de futebol? Você menina, você menino, quem? Quem aí de vocês? Tia, eu vou também. Se for para ganhar uma bola de futebol, eu também vou para o cemitério. Vou fazer uma visita lá, tá bom? Vamos para a terceira, gente? Vamos lá, a terceira. Ah, essa aqui é legal, olha só. O que era necessário para ganhar a aposta? Tem a pesca aí do ladinho também, tá, gente? Era necessário atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. Atravessar a rua. Gente, será que ficava perto da casa deles, né? Aqui já me deu, né, uma sinalização, o negócio do cemitério ficava perto da casa, ou não? Eu vou ter mais respostas se eu ler novamente o textinho, tá bom? Vamos para frente. Olha só, vamos para a análise agora, vamos observar os verbos agora, o que a gente conversou bem no comecinho sobre os verbos. O que é que essa gatinha está falando aqui? Ela diz, ó, nem sempre o tempo passado é igual. Isso aqui vocês já estão craque, vocês já estão sabendo. Não é igual por quê? Porque tem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, ok? Eu vou logo direto para coisa aqui por conta do nosso tempo, tá, amados? Se der tempo, eu volto para a gente ler o de cima, ok? Mas a professora já falou sobre o de cima, tá bom? Então vamos lá. Novamente, o comando. Qual é o comando aqui? Leia o trecho e responda sobre o verbo destacado, certo? Eu tenho 2 comandos aí, tá? Eu tenho 2 verbos aí que tá mandando eu fazer alguma coisa, tá me aconselhando, tá me orientando. Qual é o verbo? Leia, vou ter que ler. E responda, vou ter que responder. Vou ter que rebolar aqui para responder, tá? Sobre o verbo destacado. Amados, atentai-vos que eu tenho que ver qual é o verbo que está destacado, tá bom? Não é qualquer verbo, ele quer o verbo que esteja destacado. Eu vou analisar o verbo que está destacado, certo? O gato reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Esse reparou está destacado e esse reparou vai me indicar o quê? Reparou, o reparou, gente. Vamos lá? 3 minutos, professora. Reparou um fato terminado em algum momento do passado. Gente, reparou não é reparava o tempo todo. Ele reparou e acabou, foi concluído, né? Então, eu tenho aí um passado perfeito. Amado, só quero chamar pretérito, né? Mas é a mesma coisa, pretérito, passado, é bom porque aumenta o nosso léxico, né? Aumenta, assim, essas palavras que a gente aprende, né? Porque é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aí um pretérito perfeito, um passado acabado, certo, gente? Vamos para outro? Vamos lá. Comando. Observe os verbos destacados nos textos a seguir e escreva no quadro os verbos que correspondem a cada uma das ideias. Trecho 1. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir.
E o trecho 2 fala o quê? Vão para casa, meninos. Ele diz, já passava da hora de dormir. E eu tenho certeza que vocês já vão saber qual é o pretérito perfeito e qual é o pretérito imperfeito. Vamos lá? Qual é que diz assim, um fato habitual, costumeiro, que acontecia sempre. Qual é? O passou ou passava? E o outro? Fato acontecido uma vez no passado. Qual é? É o passou ou passava? O que é que vocês acham? Fato acontecido uma vez no passado é o passou. Bom, passou, acabou. Passou, foi concluído. Isso passou, né? Quando alguém chega, chora não, já passou. Enganando a gente não passa assim não. Mas enfim, passou, um fato concluído, um passado perfeito, um passado acabado, ok? E o outro aqui é passava, passava, passava. Gente, passava da ideia de continuidade, certo? Que era sempre, que era costumeiro, que era habitual. Então tá aqui, fato habitual, costumeiro, que acontecia sempre, ok, meus amados? Eu coloquei isso aqui para vocês fazerem em casa, tá certo? Para se dar certo, vou dar aqui os indicativos para vocês, é só uma brincadeira, complete conforme o modelo. Aí ele colocou aqui o modelo do verbo estudar. Eu estudei, ele conjugou, ele flexionou aqui, vocês estão ligados que ele flexionou o verbo aqui, né? E qual foi o verbo que ele flexionou? Foi o verbo estudar. Esse verbo maravilhoso que eu sei que vocês amam de paixão. Estudar. Tudo bem? Vamos conjugar? Vamos ler aqui com ele? Eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou, vós estudastes, eles ou elas estudaram. Meus amados, o que é que vocês vão fazer? Vão flexionar também o verbo cantar, o verbo correr e o verbo partir, certo? O verbo está indicando aí uma ação, essa ação aconteceu no passado. Tudo bem? Deu para vocês entenderem isso aí, meus amados? Hein, amadinhos? Eu espero que nesse primeiro momento tenha assim clareado, porque a gente já vem estudando isso aqui, hoje não é a primeira aula que a gente trata disso, não é verdade? Então, espero que dê certo. O que foi que nós estudamos? Leitura, ai meu Deus, compreensão do conteúdo, verbo e uso do tempo passado nas histórias. Vou dar um minutinho agora para vocês irem levantarem, né? Pensarem no que a gente estudou, no que vocês acabaram de aprender, mais um conhecimento aí, mais um pouquinho dessa construção do conhecimento de vocês, tá bom? E já já a gente volta. Não me abandone, espero vocês. Beijo no coração, já já a gente se vê.